Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre permutações, tá? Um assunto de análise combinatória, tá bom? Então se você está interessado no assunto, se você gosta do vídeo, não vamos esquecer aí já de deixar o like já no começo do vídeo, tá? Beleza? Então vamos mudar aqui a tela para mostrar aqui os slides para a gente começar a nossa aula, né? Beleza, já estamos aqui. Então, pessoal, vamos começar com uma situação problema, né? Que fala sobre a senha de Sara. Na criação de uma senha de 4 dígitos para uma rede social, Sara resolveu utilizar as letras do seu nome. Para isso, ela escreveu seu nome em um papel, depois recortou todas as letras, dobrou e as misturou em um copo. Em seguida, escolheu e abriu uma letra de cada vez, formando assim a sua senha. Caso esqueça a sequência, quais e quantas são as possíveis formações para a senha de Sara, né? Então, esse é o problema que a gente vai começar a trabalhar, né? No caso aí, nós estamos tratando de anagramas. O que são anagramas? São palavras formadas pelas mesmas letras numa palavra original, tá? Como o nome dela é simples, tem apenas 4 letras, né? S-A-R-A, nós vamos fazer aqui a contagem, né? Bem simples. Primeiramente, começando com o S, nós vamos ter esses 3 anagramas aí, 3 possibilidades, né? Vamos contando. Com a letra A, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, né? E com a letra R, eu vou ter 3 possibilidades, né? Então, ao todo, 3 mais 6 mais 3 dá um total de 12 possibilidades, né? Você vai perceber também que se eu trocar apenas as duas letras a posição de posição, a senha não será alterada, né? Então, esse é o caso da permutação com repetição, né? Se você troca dois As de posição, a senha continua a mesma, né? Então, ao todo, você vai ver que essas possibilidades são 12, né? Então, ela tem um total de 12 senhas, né? Para formar com o nome dela, tá bom? Então, a gente fez isso com a contagem de possibilidades. É claro que essa não é a maneira mais inteligente da gente fazer esse tipo de contagem, pessoal, porque já pensou se fosse uma palavra grande, né? Então, a gente não teria tanto tempo na hora da prova de fazer, contar todas as possibilidades, né? Então, você imagina o seguinte, se você tivesse que listar todos os anagramas na hora da prova, né, da palavra matemática, por exemplo, né, daria um grande trabalho, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver um método que é utilizado, né, na análise combinatória para resolver esse problema de forma mais simples e, quem sabe, até de forma automática. Você bateu o olho na questão, já sabe que fórmula vai usar e aplica e resolve ali em questões de segundos ou minutos, tá? Então, falando de permutações. Permutar, gente, é a mesma coisa que trocar, certo? Então, intuitivamente, nos problemas de contagem, devemos associar a permutação à noção de embaralhar ou de trocar os objetos de uma posição, tá? Então, sempre que a gente falar em, digamos, em anagramas, seriam o quê? São situações em que as letras da palavra são trocadas, são embaralhadas, né? Outra situação que vai envolver permutação. Vamos imaginar que tem 5 pessoas na fila, né? De quantas formas eu posso organizar essa fila, sendo que eu posso trocar cada pessoa de posição, tá? Então, esse tipo de problema que nós vamos tratar na aula de hoje. Para o caso de permutações simples, nós iremos utilizar a operação chamada fatorial, tá? É importante que você já tenha visto como se calcula um fatorial, mas não tem muita dificuldade, né? O P de n é a nossa notação e vai ser igual a n fatorial, né? Isso significa que você vai pegar a partir de n, do número natural que você quer calcular, e vai fazendo uma multiplicação onde o próximo fator é sempre menos 1, certo? Até você chegar no 1, beleza? Então vamos imaginar, se eu quero calcular 5 fatorial, eu tenho que fazer o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Então o fatorial vai sempre até o 1. Lembrando que valem as definições, 0 fatorial é 1 e 1 fatorial também é igual a 1, ok? Então, sabendo que você vai utilizar o fatorial, né, para calcular o número de permutações simples, nós vamos agora ver alguns probleminhas, alguns exemplos simples de onde isso aplica, tá?
Então, quantos anagramas podemos formar a partir da palavra ordem? Então, a palavra ordem, você pode observar aí que ela tem 5 letras distintas, né? O-R-D-E-M, 5 letras todas distintas. Então, você vai aplicar aí o número de permutações de 5, que é igual a 5 fatorial, né? Então, 5 fatorial, 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, né? Então, o número de possibilidades, o número de anagramas vai ser igual a 120, ok? Aí, a gente vai chamar atenção também para o caso das repetições, tá bom? Então, aquele caso da Sandy e Sara. Se você troca 2 As de posição, ali não muda a permutação, né? Continua sendo a mesma. Então, como é que a gente faz os cálculos quando tiver com permutações, com repetições? A cada um dos agrupamentos que podemos formar com certo número de elementos, onde ao menos um deles ocorre mais de uma vez, tal que a diferença entre um agrupamento e outro se dê pela mudança de posição entre os seus elementos, damos o nome de permutações com elementos repetidos, tá? Essa é a definição, tá bom? Então, sempre que você vai permutar e você tem elementos repetidos, é essa situação que você tem, tá? A fórmula que nós vamos usar é a seguinte, veja só, deixa eu explicar para vocês. Você tem aí um N, que é o número de letras, tá? O total de elementos. Esses alfa, beta e gama são os elementos que aparecem. Por exemplo, se você tem 2 letras iguais, então você pode dizer que o alfa é 2. Se você tem 3 letras iguais, você pode dizer que o beta é 3. De forma que, no final das contas, a soma do alfa, beta e gama seja igual a n. É evidente que você pode utilizar mais variáveis, tá bom? Então, não se limite só a essas 3. Então, o que é que você faz? Você vai calcular o n fatorial e vai dividir isso pelos fatoriais dos que estão repetidos, né? Alfa fatorial, beta fatorial e gama fatorial. Vamos ver com exemplos, vamos ver com números, porque eu acredito que com números fica mais simples, mais didático de você entender. Veja só, esse probleminha bem simples da senha de Sara. Quantos anagramas tem a palavra Sara, né? Então, você vai ter aí 4 letras, então o seu N vai ser igual a 4. O seu alfa vai ser igual a 2, porque você tem 2 As, tá? O beta vai ser 1, porque você tem um S, e o gama vai ser 1, porque você tem um R, ok? Então, sua formulazinha vai ficar assim, ó. P de 4, em cima você vai ter 2, 1 e 1. Lembrando que um fatorial é 1, então você não precisa nem escrever na fórmula, tá? É redundante. Então, você vai ter que calcular 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Fazendo a continha aí, 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. 2 fatorial em cima e 2 fatorial embaixo dá 1, né? Então, a conta que você vai fazer é 4 vezes 3, que dá igual a 12, tá? Então, igual a contagem que nós fizemos, dá um total de 12 possibilidades, dá um total de 12 anagramas, né? Assim como nós tínhamos mostrado no começo dessa aula, ok? Vamos aqui a mais um exemplo.